Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Esdras, nosso sexto encontro. Vamos trabalhar Esdras, capítulo 3, do versículo de 1 a 13. Ouçamos esta leitura. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. E todo o povo se reuniu em Jerusalém como se fosse uma só pessoa. Então Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel, para nele oferecerem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram o altar no seu antigo lugar e acima dele ofereceram a Javé holocaustos matutinos e vespertinos. Celebraram a festa das tendas, conforme está determinado, e ofereceram holocaustos diários, de acordo com o número marcado para cada dia. Depois, além dos holocaustos além do holocausto permanente, ofereceram os holocaustos que estão previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas consagradas a Javé e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisesse oferecer a Javé. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos em honra de Javé, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário. Conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, contrataram cortadores de pedra e carpinteiros. Deram provisões, bebidas e óleo aos sidônios e tírios para que transportasse madeira de cedro do Líbano até Jafa, por via marítima. 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção no 2º mês. Aos levitas com mais de 20 anos, eles confiaram a direção dos trabalhos de construção do templo de Javé. Então Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel com seus filhos e Odovias com seus filhos, começaram a dirigir os operários que trabalhavam no templo de Deus. Quando os pedreiros acabaram de fazer os alicerces do templo de Javé, os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas descendentes de Asaf com símbolos, se apresentaram para louvar a Javé, conforme Davi, rei de Israel, tinha ordenado. Louvaram e agradeceram a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre em favor de Israel. Todo o povo erguia fortes gritos, dando os louvores a Javé, porque os alicerces do templo de Javé tinham sido lançados. Enquanto isso, muitos sacerdotes levitas e também os chefes da família mais velhos, que tinham conhecido o templo antigo, ao ver os alicerces do templo atual, ficaram chorando alto, enquanto outros davam gritos de alegria. No meio do povo, ninguém conseguia distinguir entre os gritos de alegria e o clamor do choro, porque o povo vibrava em alvoroço e de longe se ouvia o rumor. Versículo 1. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades, e todo o povo se reuniu em Jerusalém como se fosse uma só pessoa. O 7º mês, setembro, um ano após Ciro ter tomado o poder.
mês de grandes festividades em Jerusalém. A viagem dos repatriados iniciou na primavera e se concluiu em pleno verão. Ao chegar na terra, demorariam algumas semanas para a primeira instalação do povo na terra, e logo chega a primeira festa tradicional a ser celebrada. Versículo 2. Então Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel, para nele oferecer holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Josué é protagonista, junto com Zorobabel, na restauração do culto apoiado pelos profetas Ageu e Zacarias. Josué foi sumo sacerdote que liderou o retorno dos exilados para a terra de Israel. Era filho de Josedeque. Josedeque era filho de Seraías. Este sumo sacerdote, isto é, Seraías, foi executado por Nabucodonosor, segundo o livro de Reis, capítulo 25, versículo 18 a 21, quando Jerusalém foi conquistada. Zorobabel era neto de Jeconias, isto é, Joaquim, 598 a.C., que Nabucodonosor levou para o exílio, colocando no lugar dele em Judá o rei Sedecias. Salatiel era o primogênito de Joaquim, Jeconias. O altar foi a primeira casa a ser construída. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi construir o altar. O edifício do altar dos holocaustos era para aplicar as prescrições de Moisés. Versículo 3. Apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram o altar no seu antigo lugar e, em cima dele, ofereceram a Javé holocaustos matutinos e vespertinos. A localização do antigo altar era conhecida por todos. Durante o exílio, os judeus que permaneceram em Jerusalém puderam continuar o serviço cultual sobre as ruínas do altar. O medo das populações locais, além dos israelitas, se tornarem temíveis pelos povos vizinhos, sabemos também que os judeus encontraram oposição para o programa de restauração. Havia judeus que não foram para o Egito, permaneceram na terra de Judá. Eles não se mantiveram puros, porque na prova da perseguição foram absorvidos pela província da Samaria. Como vemos, os deportados e que retornaram à terra de Judá temiam a população local. Nós vemos isso relatado nos capítulos 4, versículo 7 e capítulo 9, versículo 2. Porque eles também se casaram com mulheres estrangeiras num sincretismo religioso. Holocaustos matutinos e holocausto da tarde eram os holocaustos diários. Os holocaustos matutinos eram oferecidos ao nascer do sol, os holocaustos da tarde ao pôr do sol. Versículo 4. Celebraram a festa das tendas conforme está determinado e ofereceram os holocaustos diários de acordo com o número marcado para cada dia. A festa das tendas era uma festa que se celebra no final da vindima, a colheita das uvas, e a todos os trabalhos do campo. Esta festa agrícola passou a comemorar a caminhada pelo deserto após a saída do Egito. Os repatriados, ao chegar na terra, haviam também morado em tendas, repetindo a experiência da saída do Egito. De acordo com o número marcado, se refere ao livro dos Números, capítulo 29, versículo 12 a 38. A festa das tendas durava 7 dias.
com números decrescentes de novilhas sacrificadas a cada dia. No 8º dia havia uma assembleia solene. Versículo 5. Depois, além dos holocaustos permanentes, ofereceram os holocaustos que estão previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas consagradas a Javé, e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisesse oferecer a Javé. Os holocaustos previstos para os sábados, exigidos na lei de Moisés, que encontramos no livro dos Números, capítulo 28, do versículo de 9 a 10. Isto é, os holocaustos incluíam 2 carneiros de 1 ano, ofertas de cereais e manjares, 2/10 de flor de farinha assada com azeite, libação de bebida, o vinho era derramado sobre o cordeiro, holocausto para as luas novas, nós vemos em Números, capítulo 28, versículo de 11 a 15, previstos para o início de cada mês. 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Adiciona outras ofertas. Oferta de cereal misturada com azeite, 3/10 de 1 efá para cada novilha, oferta do vinho que acompanha os sacrifícios e o sacrifício pelo pecado, que era um bode, para todas as festas consagradas a Javé. São descritas no livro de Levítico, capítulo 23. Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das semanas, Pentecostes, festas dos tabernáculos, festa das primícias, festa das trombetas, início do ano civil, jubileu a cada 50 anos. Os sacrifícios espontâneos eram oferecidos a Javé. Eram ofertas trazidas por iniciativa própria do adorador. Versículo 6. No dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos em honra de Javé, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário. O primeiro trabalho foi desentulhar as ruínas do antigo templo, nivelar o terreno, visto que Nabucodonosor deixou o templo em escombros. Josué e Zorobabel lançaram a seguir as primeiras fundações do segundo templo. Esse templo também foi chamado Templo de Zorobabel. Podemos ver que a dedicação do primeiro templo foi o de Salomão. Foi celebrada também no 7º mês, como vemos no 2º livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 3. Versículo 7. Conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, contrataram cortadores de pedra e carpinteiros. Deram provisões, bebidas e óleo aos sidônios e tírios, para que transportassem madeira do cedro do Líbano até Jafa, por via marítima. O dinheiro foi dado aos cortadores de pedra e carpinteiros. Ele deu comida, bebida, azeite ao povo de Ciro e Tiro, para trazerem cedros do Líbano para Jope, Jafa, a fim de construir o templo. Este incentivo fazia parte da política religiosa de Ciro, para obter a simpatia do povo submetido. Muitas pedras tinham ficado no lugar do antigo templo, mas a madeira tinha sido consumida pelo fogo. Ciro e Tiro eram as maiores exportadoras de madeira da época. Versículo 8. 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção no 2º mês. Aos levitas, com mais de 20 anos, eles confiaram a direção dos trabalhos,
de construção do templo de Javé. A tarefa começa no segundo mês, depois de ter celebrado a Páscoa. Todos foram envolvidos na obra. Coube aos levitas a direção das obras. A construção começou em abril-maio de 537 a.C. Os levitas acima de 20 anos, a eles foram confiados os trabalhos de construção. A idade é baixa, devido ao número reduzido de levitas que retornaram, 74 ao todo. Quer simplesmente pela própria juventude da comunidade dos deportados, que retornaram entusiasmados com o retorno para ajudar. Como foram poucos que retornaram, tiveram de contar com a ajuda de todos aqueles que regressaram. Versículo 9. Então Josué, com seus filhos e irmãos, Cadmiel, com seus filhos, Odovias, com seus filhos, começaram a dirigir os operários que trabalhavam no templo de Deus. Cadmiel foi um levita e um dos líderes que supervisionou a reconstrução do templo de Jerusalém. Odovias, descendente da tribo de Levi, que também se une para supervisionar a reconstrução do templo. Versículo 10. Quando os pedreiros acabaram de fazer os alicerces do templo de Javé, os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas descendentes de Asaf, com símbolos, se apresentaram para louvar a Javé, conforme Davi, rei de Israel, tinha ordenado. Levitas descendentes de Asaf formavam uma linhagem de cantores e músicos sagrados. Eles foram estabelecidos pelo rei Davi para o serviço do templo. Ao contrário de Esdras, capítulo 2, versículo 41, os cantores, filhos de Asaf, são aqui assinalados como levitas. A trombeta é instrumento dos sacerdotes. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24. A cítara, a harpa, os símbolos eram instrumentos dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 6. Versículo 11. Louvaram e agradeceram a Javé, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre, em favor de Israel. Todo o povo erguia fortes gritos, dando louvores a Javé, porque os alicerces do templo de Javé tinham sido lançados. Os levitas cantavam o clássico estribilho, Salmo 136 e outros. Os vivas típicos de salmos que celebram o reinado do Senhor. Salmo 47, Salmo 95, Salmo 98, Salmo 100. Eram gritos litúrgicos, Salmo 47, versículo 6. Utilizado em particular no primeiro dia do 7º mês, como encontramos no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, Números, capítulo 29, versículo 1. Versículo 12. Enquanto isso, muitos sacerdotes levitas e também chefes de família mais velhos, que tinham conhecido o templo antigo, ao verem os alicerces do templo atual, ficaram chorando alto, enquanto outros davam gritos de alegria. Os idosos choravam de emoção. Era um momento de comoção profundo. Além do sofrimento, ao recordar o primeiro templo de Salomão, que fora destruído pelos babilônios. Versículo 13. No meio do povo ninguém conseguia distinguir os gritos de alegria e o clamor do choro, porque o povo vibrava em alvoroço e de longe se ouvia o rumor. O clamor do choro oscilava,
Primeiro, porque havia uma comparação, né, até desvantajosa, entre o primeiro templo e o segundo templo do pós-exílio. E também a realização de um sonho de reconstrução que foi alimentado no exílio e realizado no pós-exílio da Babilônia. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.